Cuida, bando de lambiçal. Quem você levaria para a sua casa? Lula ou Bolsonaro? Para você apresentar seus filhos. Bom, eu vou falar aqui sobre os dois, né? E depois você tira a conclusão de vocês, quem vocês levariam para a sua casa. Mas antes, eu digo a você, eu mesmo, na minha opinião, levaria o nosso presidente Lula, né? Mas, antes de tudo, de eu falar um pouco do Lula e um pouco do Bolsonaro, se inscreve nesse canal, ative o sininho, para quando eu postar os próximos vídeos, você ser o primeiro a receber, e assistir o vídeo todo, que no fim desse vídeo vai ter uma reviravolta que vocês não vão acreditar, que vai parar a política. A política vai entrar num colapso geral, depois eu vou falar sobre isso aqui, valeu? Mas vamos lá. Primeiro, cara, eu levaria o Lula para a minha casa para apresentar aos meus filhos, porque foi um cara que veio da pobreza, veio de baixo, veio remando e virou presidente do Brasil. Sem dúvida, o melhor da história deste Brasil velho aí, sofrido, né, galera? Vocês sabem muito bem. E por que eu levaria o Lula? Por quê? Chegaria pro meu filho e meu filho, aqui é o Lula, o cara que veio da pobreza, o cara que não teve escolaridade, não aprendeu nada sobre leitura, mas foi o cara que criou mais faculdades em todo o tempo, em todo o mundo da política. Foi o cara que mais criou faculdade gratuita para o povo pobre desse país. Para o filho da empregada, para o filho do trabalhador rural, para o filho do catador de lixo, para o filho do entregador de pizza. Exatamente, foi o cara que criou mais faculdades. É por isso que tem muitos aí, bolsonaristas e empresários grandiosos, políticos grandiosos, que nunca foi uma faculdade que teve estudo, tem raiva do Lula por causa disso, porque o Lula foi um cara que não teve estudo, mas foi o cara que mais criou escola técnica e faculdade gratuita para o povo brasileiro e o povo pobre desse país. E dizer mais ainda a ele, o Lula foi o cara que mais olhou pelas crianças, primeiramente por ter criado o Brasil Sorridente, que leva muitos médicos para cuidar da saúde bucal das crianças desse país. Vocês sabem muito bem disso, esquece de eu dizer aqui, mas eu vou dizer porque o intuito do vídeo é eu falar sobre o melhor para levar para sua casa. E dizer mais, meu filho, esse cara chamado Lula foi o cara que criou o Bolsa Família, porque na época que eu conheci mesmo o Lula, o povo nesse Brasil, nesse país, já passava por fome grande. Você não sabe o que é você amanhecer com a barriga doendo, né? Que a fome, ela não dói, ela corrói por dentro. E eu passei por muito isso e diria para o meu filho assim, ó, esse foi o cara que matou a fome de milhares, de centenas de pessoas neste país. E principalmente as crianças, naquela época, há muitos anos atrás, o Lula implantou o Bolsa Família para manter essas crianças com a barriguinha cheia, né? Os pais poderem comprar alguma coisa para seu filho não passar necessidade. E esse também, meu filho, é o cara que criou mais casa de toda a história na política. O cara que mais deu casa ao povo pobre, que não tinha um teto, não tinha um lar para poder entrar debaixo, para ser amparado da chuva, né? E ter dignidade, uma moradia boa. Foi o cara que mais deu casa neste Brasil. E também diria para ele, para o meu filho também, bem assim, esse cara aí foi o cara que criou o pé de meia, que olha hoje muito e beneficia muitas crianças, muitos adolescentes na escola pública neste país. Bom, aí só algumas qualidades que eu falei do presidente Lula. Se eu parasse para falar aqui tudo sobre o Lula, ia passar aqui o dia todo e este vídeo não ia caber. Mas eu vou falar uma coisa que eu também ia falar e falaria para meu filho. Por isso que eu levaria Lula para minha casa para meu filho conhecer. Eu dizia para ele, ó, meu filho, esse cara veio de baixo, pobre, veio da pobreza, não pisou em ninguém, sempre veio pelo povo pobre, e é um cara que nunca foi corrupto, nunca tirou dinheiro de seu ninguém, o cara que sempre lutou e batalhou pelo povo pobre, porque já foi pobre e sabe o que é a pobreza. Ponto final. Agora vou falar do Bolsonaro. Por que eu não levaria
o Bolsonaro para a minha casa para apresentar meu filho. Primeiramente eu ia dizer para o meu filho, esse é o cara que enganou um monte de trouxa, um monte de panaca, babaca, aí no Brasil inteiro, até se passar por bom pastor, se passar também por evangélico, para enganar meio mundo de pastores trouxa e meio mundo de ovelhas desgarradas, pensando que ele era o Messias. Esse é o famoso Bolsonaro. E outro, meu filho, esse cara aí foi o cara que matou centenas de pessoas na Covid-19 e ainda brincava com a morte do povo e dos familiares que ficava sem nenhuma pessoa na sua família. Então esse é o cara que quis fazer chacota com a morte do povo brasileiro desse país. O povo que elegeram ele, aquele corrupto, bandido, e que vocês, trouxa, bolsonaristas, babaca, até hoje, votam no trouxa daquele, que matou a família de vocês. Temos aí que idolatra o Bolsonaro, mas eles esquecem que o Bolsonaro matou centenas de pessoas da própria família de vocês na Covid-19, com descaso, com desmando e com chacotas. E diria mais ainda para o meu filho, esse foi o cara que acabou com o Bolsa Família, que o presidente Lula tinha criado. Acabou e inventou uma tal de Auxílio Brasil, para poder ganhar as políticas, porque o Bolsonaro sempre olhou para ganhar política, para encher o rabo de dinheiro. Ele nunca olhou pelo povo pobre e criou um tal de Auxílio Brasil para poder colocar milhões de pessoas fantasma na época para tentar ganhar as eleições. E esses fantasmas foi o dinheiro que o Bolsonaro enfiou no seu, não vou dizer nem aonde, galera, vocês sabem. E outra, o cara que mais criticou as mulheres nesse país, o cara que mais criticou os gays nesse país, o cara que mais falou e criticou os negros desse país. Esse cara você levaria para a sua casa, você fazer seu filho conhecer ele? Você levaria? Sinceridade, coloca nos comentários, você levaria um cara desse? Mas o final do vídeo, eu falei a vocês que vai ter uma reviravolta na política e digo a vocês que vai parar a política depois que eu falar no final desse vídeo o que vai acontecer no mundo da política, que está vindo aí de uma fonte bem informada que me informou o que vai acontecer na política em 2026. Mas ainda tem mais coisas, galera, né? Que eu ia dizer para meu filho: você quer conhecer um cara que traiu a pátria, um cara que tentou dar o golpe no nosso país, um cara que fez muitas brincadeiras na morte do povo nesse país, o cara que meteu a mão no dinheiro do povo do INSS? Não venha dizendo aqui que não, que foi sim a quadrilha do Bolsonaro, aqueles vagabundos, tudinho, político, meter a mão no dinheiro público e do povo mais velho desse país. Vocês sabem muito bem disso, do que eu estou falando, que os roubos que teve no INSS foi na época do Bolsonaro. É tanto que tem aí um monte de advogado, né? Porque para poder fazer esse tipo de roubo, tem que ter os advogados para poder entrar no meio, concordar e também levar o deles, né? Que eles não são trouxa. Tem um monte de advogado e tem um aí que até Ferrari tem com o dinheiro do povo do INSS. Ferrari, exatamente, e milhões de dinheiro na conta. Um advogado aí, só Cleitinho sabe, que o Cleitinho aí, o senador, governador, falou muito bem dele na Câmara, né? Chamou até por tapa, fosse possível. Então, cara, esse cara que não fez nada para o nosso país, esse cara que foi o maior roubador de povo pobre desse país, o cara que meteu a mão no dinheiro dos pobres desse país, foi o maior político ladrão que já teve na história do Brasil. Esse mesmo cara é o cara que nunca criou nada para ninguém, a não ser para a família dele. Roubar, a família dele são bons nisso, para roubar eles são bons. Eles só sabem criar para eles mesmos, ou então para gente rico, que é poder ganhar muito mais, né? Você sabe muito disso. E o cara que fez o nosso país entrar na miséria, no desemprego, a fome bateu na porta, né, que vocês sabem muito bem. Aí carne vermelha na época do Bolsonaro,
custava 1 quilo, quase 100 conto. É brincadeira, a gasolina pela hora da morte, o leite muito pior. Esse é o presidente que vocês queriam, o pior presidente da história desse país. Você levaria para seu filho conhecer o tal do Bolsonaro? Eu não levaria e nem levo, porque o melhor está aí no poder, que é o nosso presidente Lula. Esse sim, eu levaria com todo amor, todo carinho, todo respeito, todo mundo que eu tenho pelo presidente Lula. Ah, que tem muitos caras novos aí que vai... Problema, eu não conheço o que é política. Pergunta esse pessoal mais velho, antigo, que vai dizer muito bem quem é o presidente Lula. Ele vai falar muito bem quem é o presidente Lula, porque os mais velhos conhecem a história do presidente Lula. E dizer a vocês também, galera, que o cara que me deu a informação que a política vai ficar complicado e que vai ter uma vira-volta aí na política, vai. Por quê? Vou dizer, quando o sapatinho aperta desses bolsonaristas, a primeira coisa é eles recorrer a pessoas que nem eu, que nem você, que vota, entendeu? Na época do Bolsonaro, que o Bolsonaro estava no poder, o que ele falava dos pernambucanos? Primeiramente, o Bolsonaro mandava comer capim, chamava o povo pernambucano de burro, né? Que o povo pernambucano só tinha duas utilidades. Uma era colocar o título de eleitor no bolso e a outra era ter o diploma de burro para votar nele. Ponto final. E tem um monte de trouxa aí pernambucano que ainda vota no vagabundo desse daí, entendeu? Mas o que eu quero dizer a vocês é que a política vai ter uma reviravolta. Por quê? Porque o seu Flávio Bolsonaro, que hoje precisa dos pernambucanos, aí vem pegando na mão de um, pegando na mão de outro e dizendo que vai melhorar a vida dos pernambucanos. Cara, só teve um cara que olhou para o Pernambuco, só foi o Lula, mais nenhum. Na época de eleição, eles tudo iam correr atrás do pessoal do Pernambuco, né? Da Bahia, né? Esses vagabundos do Bolsonaro aí, tudo isso, essa raça de quadrilheiro, vagabundo. Tudo iam correr atrás do Pernambucano baiano. Porque agora estão querendo disputar a política com Lula. Só que sabendo que aqui dentro só tem um. Só manda um cara que só manda aqui no Pernambuco. É o presidente Lula. Por quê? Porque fez com que o pernambucano tivesse vez e voz. Infelizmente, Flávio Bolsonaro, você é um bosta que aqui dentro ninguém lhe aceita. Você e seu pai são dois lixos. Valeu, tamo junto. Quem chegou no vídeo até aqui, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo que leva informação, muita informação, e que o conteúdo é um conteúdo que agrega ao YouTube e lá fora do país também. Tem gente que assiste meu vídeo lá fora do país. E muito obrigado por aí de fora aí, Estados Unidos, China, Japão, Coreia. Muito obrigado a vocês todos que me assistem aí e que fica entendendo o que é os políticos do nosso país. Então o cara que eu levaria para a minha casa para mostrar meus filhos se chama Presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o rei, esse é o cara da política. Sou pernambucano, matuto, mas não sou besta e nem trouxa. Valeu? Sou pernambucano e não sou besta. Valeu, bando de lambiçal. Todo dia meu celular vibra, gado raivoso, comentando aqui nos meus vídeos. YouTube, eu tô aqui, cara. Me nota. Valeu.